Um bom dia, uma boa semana para todos que já estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. E hoje, uma entrevista especial. Vamos conversar com nada menos que o embaixador, ex-ministro Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores do governo Itamar, do governo Lula, e foi ministro da Defesa do governo da presidenta Dilma. Então, portanto, uma pessoa que tem muita experiência no debate das relações internacionais, uma figura central, inclusive, para a política externa dos últimos anos, a definição dos BRICS e outros elementos muito importantes que colocou o Brasil num outro patamar nas relações internacionais. Bom dia, ministro Celso Amorim, a gente agradece muito a disponibilidade do ministro estar aqui conosco hoje, fazer essa conversa, a gente é muito importante. Eu já gostaria de passar para o ministro. Recentemente, o senhor assinou um artigo, um importante artigo, muito contundente, com praticamente todos os ex-ministros das relações exteriores da nova república, né, dos últimos 30 anos para mais. Né? E ali o senhor e os demais signatários daquele artigo colocavam a diplomacia brasileira, né, e a política externa do governo Bolsonaro como algo que viola os princípios das relações internacionais estabelecidas pela Constituição de 1988. Queria que o senhor comentasse essa situação do país, da política externa, dessa tanto a irracionalidade quanto a subserviência a Donald Trump da política externa de Bolsonaro. Bom dia para o senhor. Bom dia, Índio. Um grande prazer estar com vocês, com a Intersindical, com a sua audiência aí. Enfim, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria fazer um comentário, porque a gente sempre fica chocado. Você imagina que não há mais o que chocar, né? Mas aí eu hoje, abrindo aqui essas redes e tal, eu vi reproduzido uma notícia do New York Times de que o Brasil estaria comprando, não sei, é uma quantidade, comprando ou recebendo de graça, sei lá, uma quantidade, provavelmente comprando, mas não tenho certeza, uma quantidade enorme, até esqueci a quantidade, da tal cloroquina ou daquela variante não sei o quê. Dos Estados Unidos. Bom, isso é uma coisa tão absurda que a gente fica chocado, porque, gente, não é, olha, eu não quero falar mal de um país, mas eu vi isso acontecer com países que não tinham governo, que eram usados como cobaia. Eu não vou mencionar nem região, porque isso pode parecer uma coisa errada. Gente, isso acontecia com o Brasil era cobaia para uma coisa que a OMS, países desenvolvidos como a França, já afastaram, inclusive, dos testes, né? Porque sabem que é nocivo. Eu fico muito preocupado com isso é uma coisa absurda, eu acho que isso vai além do ideológico, deve ter alguma outra coisa que eu não sei o que é, e como eu não sei, eu não vou ficar inventando, mas não vou ficar deduzindo, mas é chocante. Voltando à sua pergunta, mas está ligado, né? Porque é a irracionalidade e a submissão. São as duas coisas caminhando juntos. Porque quando você falou de submissão, eu falei, mas será que tem alguma racionalidade na submissão? Pode ser que tenha uma racionalidade do ponto de vista dos indivíduos que estão no poder, do grupo que está no poder. Obviamente, o símbolo maior é o presidente Jair Bolsonaro. Pode ver que haja uma racionalidade do ponto de vista dele. Agora, às vezes, a racionalidade individual é a total irracionalidade coletiva. E é o que nós estamos vendo. E aí eu entro na pergunta que você comentou. Veja bem, aquilo ali, até eu quero dizer, porque isso foi uma iniciativa de um pesquisador que foi também secretário de Assuntos Estratégicos do governo Temer, imagina, um governo que a gente criticou muito, né? E eu tenho muitas críticas, não a ele especialmente, acho que ele tentou fazer o possível, mas tenho críticas ao governo Temer, a outros aspectos. Foi a iniciativa dele de fazer um debate, ele está em Harvard, é um pesquisador de Harvard, fazer um debate entre as pessoas que tinham maior participação em política externa. Começou com um debate só entre... havia 3 chanceleres mais o embaixador Recupero. O embaixador Recupero, como você sabe, ele não foi ministro das Relações Exteriores, mas ele foi ministro de outras pastas e foi também um diplomata de altíssima distinção, porque ele foi embaixador em Genebra, onde eu substituí, aliás, ainda no governo, lá para trás, governo Collor ainda, foi embaixador em Washington e depois de ter sido ministro e tudo, ele foi secretário-geral da UNCTAD, que é a Organização das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, onde fez um trabalho extraordinário, reconhecido por todos, etc. Então, eram pessoas muito ligadas à política externa que foram convidadas para esse debate. O debate transcorreu muito bem.
Eu confesso que entrei até com um certo temor, falei, olha, tudo que a gente não quer agora é um clima de, sabe, você fez assim, eu fiz assim, mas correu tudo muito bem, com grande civilidade e com a grande compreensão de que todas essas pessoas, embora tenham ideias diferentes, elas, sobre muitos aspectos, não são pequenos, elas comungam de uma mesma visão, que é a visão do respeito à Constituição brasileira, simplesmente, e às grandes tradições da política externa também. A política externa, os atores com quem a gente se relaciona, os regionalistas, isso pode variar, né? Mas os grandes princípios estão lá com Rio Branco, foram reafirmados e atualizados no momento que a gente, já mais recente, por Santiago Dantas, entraram na Constituição, até o governo militar, talvez tirando o comecinho ali, que houve aquela obsessão, que é o ser golpe, etc., em Cuba, etc. e tal, mas até a ditadura militar, do governo Geisel para cá, pelo menos, tomou uma política externa digna. Mesmo, até eu não gosto de falar do governo anterior, porque tem tantas críticas aos outros governos que eu fico pensando. Mas, enfim, não foi submisso da maneira que a gente se tornou. O Geisel, inclusive, rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, né? Em parte por boas razões, em parte por razões não tão boas. As boas razões eram o acordo nuclear que a gente tinha feito com a Alemanha, e que o Carter criticava. As razões não tão boas é porque o governo Carter também começou a criticar a ausência de política de direitos humanos no Brasil. Mas seja como for, depois rompeu o acordo militar. E mantiver fiel muitas outras, não vou aqui descrever tudo, porque é muito longo. Isso continuou no governo Sarney, se manteve no governo Collor. Eu fui embaixador do governo Collor, jamais me envergonhei do Brasil, me envergonhei de coisas que se passavam no Brasil, mas não da política externa. Você tem uma história, seu nome é índio, seu apelido é índio, Edson Índio, eu não sei qual é a sua ascendência exata, mas deixa eu te falar, por exemplo, no governo Collor, que era um governo neoliberal, era um governo que nós achávamos neoliberal, hoje em dia ele teria visto como um desenvolvimentista, mas naquela época nós achávamos como neoliberal, fazíamos muita crítica, fiz muita crítica, assim, em voz baixa, porque eu era diplomata de carreira, não tinha nenhuma função política propriamente. Mas, veja bem, para citar um exemplo, eu encaminhei, não me lembro nem se fui eu que assinei, porque eu não me lembro tecnicamente se era o embaixador que assinava ou se vinha para Brasília só. Mas, enfim, seja como for, naquela época no Brasil entrou para o acordo da OIT, a convenção da OIT sobre trabalho indígena, para disciplinar o trabalho indígena. Então, isso era governo Collor, sem falar da coisa do meio ambiente, mas falando de direitos humanos e direito trabalhista. Bom, não preciso te dizer que no governo Itamar essas coisas se aprofundaram. O governo Fernando Henrique Cardoso, apesar também de, volto a dizer, de eu ser muito crítico a muitos aspectos da política econômica e até em relação à política externa, em algum momento achava que podíamos ter sido mais ousados, etc. Mas eu nunca me envergonhei. Nunca houve uma atitude que eu digo, puxa vida, não queria ser embaixador do Brasil nesse momento. Não. Houve talvez 1 ou 2 pontinhos, que eu não preciso nem recapitular, em que eu achei que a gente se desviou. Mas a maior crítica que eu fazia é que eu achava que a gente podia ir mais longe, exercer mais liderança. Por isso é que eu inventei aquela história, no começo do governo Lula, de chamar a nossa política externa de ativa e altiva. Quer dizer, nós vamos enfrentar a agenda, vamos brigar com a ALCA, com os Estados Unidos, enfim, vamos tentar mudar os termos, porque, na realidade, o Brasil não disse que era contra a ALCA. O Brasil queria mudar os termos da negociação. Quando a gente conseguiu mudar, os Estados Unidos se desinteressaram. Esse é o resumo da ópera. Mas, enfim. Então, eu nunca tive vergonha. Então, isso agora é uma coisa que, a todo tempo, você se envergonha. Não há uma atitude digna. Desde a diplomacia da saúde, o Brasil participar das críticas à OMS, totalmente absurda, só para agradar o Trump, não é nem para agradar os Estados Unidos. Não é para agradar os Estados Unidos, é para agradar o Trump. Agradar a extrema-direita norte-americana. Esse laço com a extrema-direita é algo muito profundo. Eu acho que isso não é só ideológico. Eu não posso falar, não vou fazer feito esse procurador que disse que eu não tenho provas, mas tenho convicção. Não vou falar isso. Mas eu acho que tem algo mais. Eu acho. Não estou dizendo convicção. Eu acho que tem algo mais. Porque não é possível. Não é possível uma coisa tão contrária ao interesse do Brasil. O Brasil sempre teve uma grande liderança na área de diplomacia da saúde. Eu vou lhe dizer, no governo Lula, nós criamos a Unitaid, fizemos que é uma organização para acesso a medicamentos. Agora, é uma organização para acesso a medicamentos. Fizemos junto com a França, depois entrou Noruega, Chile, etc. Agora, veja bem, agora a gente não quis copatrocinar uma resolução do México que é justamente sobre acesso a medicamentos. Por quê? Porque a resolução fala em OMS. Bom, isso é um aspecto.
Eu poderia citar outras atitudes que a gente tem tomado com relação à Venezuela, você vai querer expandir, então eu deixo para depois. China, gente, não é uma coisa tão óbvia que a nossa atitude em relação à China, atitude de membros do governo, eu não vou falar nem membros da família, deixa eu falar, porque filho você não pode demitir, né? Mas ministro você pode demitir. Então, se tem um ministro que faz uma observação racista sobre o seu maior parceiro comercial, isso é uma coisa que não tem cabimento em nenhum momento nenhum da história. Então, essa percepção em relação a esse conjunto levou a que todos essas pessoas participassem do debate, e do debate nasceu a ideia do artigo, que é muito boa. Inicialmente era mais só para corporificar o que a gente já tinha debatido, para não ficar uma coisa perdida, porque muita gente não vê o debate, obviamente, né, a maioria. Mas cresceu porque houve essa ideia de expandir, e como você disse, todas as pessoas, não é só ministros, são todas as pessoas ligadas à política internacional de maneira mais forte, institucional, na nova república, assinaram. Ou, enfim, todos os titulares, vamos dizer assim. Porque o governo Sarney, por exemplo, já morreu, os dois chanceleres já morreram, Sodré e Setúbal. Mas o embaixador Recupero foi assessor internacional do governo Sarney. Tinha sido escolhido pelo Tancredo, mas foi lá com o Sarney. E por aí vamos, entende? Então, todos assinaram. As únicas pessoas que não foram convidadas, para não criar um constrangimento, são os diplomatas de carreira que ainda estão em função, que são, por acaso, os 3 do governo Dilma. Mas como eu também fui ministro da Defesa do governo Dilma, e a defesa está muito ligada às relações internacionais, a sua afirmação é absolutamente certa. Todos os governos da nova república, chegando até o governo Temer, que a gente critica por muitas razões, não vou aqui discutir isso, todos assinaram. Então, isso é muito importante. E o que é o mais importante, eu acho? Isso mostra que é possível, no momento de crise que nós estamos vivendo, no momento de absoluta agressão aos princípios da civilização, aos princípios de proteção da vida, aos princípios da democracia, né? Nesse momento tão crítico, nós temos que colocar as diferenças, não é esquecer delas, mas colocá-las um pouco de lado, deixar para um segundo momento. Elas virão, a disputa virá, mas no momento eu acho que não é a disputa, o momento é da unidade de todos aqueles que desejam um Brasil verdadeiramente democrático. Agora, como é que se realiza isso já é uma outra questão. Mas, enfim, eu acho que esse documento é um exemplo, é uma inspiração, acho eu, além da importância intrínseca que ele tem sobre política externa, e foi muito comentado, né, continua sendo comentado até hoje, ele até no exterior também, mas esse documento é, sobretudo, digamos, uma inspiração. Então, por aí. Não, muito bem, acho que o artigo é um documento histórico, né? E demonstra a importância do que o ministro diz aí num momento como esse, com todos os problemas que há entre as diferenças políticas que há entre os signatários, né? Que reflete as diferenças políticas mais amplas no nosso país. Nós temos o governo Bolsonaro, que é, de fato, algo absolutamente inaceitável, que deve unificar todos os setores democráticos da nossa sociedade, porque não é possível, né? Um governo que, diante de uma crise sanitária, de uma crise econômica, de uma crise social, ele aprofunda uma crise política que ele mesmo cria, né? Agora, ministro, o senhor falava aí, eu queria que falasse um pouco mais, entendeu? Um país, o Brasil, por exemplo, a política externa do Brasil, mesmo dos governos anteriores, o ministro fez, né, referência a outros momentos, inclusive na ditadura militar, o caso como bloqueio a Cuba, por exemplo, o governo teve altivez em diversos momentos de uma política independente, né? Isso no passado. E agora a gente vê essa submissão absoluta com relação a Trump. Mas o Brasil tem uma história nas relações internacionais, né? História recente, acho que, como o ministro qualificava, né, ativa e altiva, de fato, era uma marca muito importante, né? Responsável pela conformação da Unasul, dos BRICS, a articulação do G20, e agora o senhor mesmo escreveu recentemente que o Brasil é colocado como um pária, né? Um pária internacional. E em muitos lugares a gente tem,
juntamente do Movimento Sindical Internacional, a gente tem conversado. A semana que vem, inclusive, a gente está planejando aqui fazer uma transmissão ao vivo com um trabalhador, uma trabalhadora da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, ao mesmo tempo, para a gente trazer um mosaico aqui de como é que está a situação nesses países, né? E agora a gente percebe um governo que é visto como uma piada. Agora, essa piada, para alguns, né, uma piada, na verdade é uma tragédia, né? Na verdade, é uma coisa que nos coloca risco à vida, né? E o senhor, uma das questões que o senhor tem tratado é exatamente a situação do país no cenário internacional. Aquela reunião ministerial, que é absolutamente, enfim, aquilo talvez entre para a história. O senhor foi ministro de 3 governos, né? Ministro de Estado de 3 governos. Imagino que o senhor tem muita experiência com reunião ministerial, né? Aquela reunião, acho que ela é execrável pelo que foi dito e pelo que não foi dito, né? Queria que o senhor comentasse 2 coisas. Pelo que foi dito, a situação, a declaração do ministro do Meio Ambiente, né? E as declarações ali que o STF teve cuidado de não citar. China, né? Mas queria que o senhor comentasse aquela reunião no contexto internacional, o desdobramento dela para o contexto internacional, seja na questão ambiental, seja na questão do comércio internacional. Olha, Índio, aquilo é uma coisa que não existe. Eu acho que se você estivesse escrevendo uma farsa, né, se eu fosse, digamos, um teatrólogo, assim, se eu tivesse o talento, que obviamente é a genialidade que eu não tenho, do Bertolt Brecht... Ministro do cinema, hein? É verdade, é verdade. Mas se eu tivesse o talento, a genialidade do Bertolt Brecht e fosse escrever um capítulo da história do Brasil de modo assim caricato para revelar ao mundo, digamos assim, o que é um governo como o nosso, eu não conseguiria imaginar, porque as pessoas não iam acreditar. Iam dizer, porra, não exagera, Celso, não é assim. Eu nunca vi uma coisa explícita em todos os aspectos, da forma, né, até do mínimo do bom tom. Gente, eu não vou nem aqui nem repetir, porque não dá para repetir, sabe? Mas ontem tem um artigo aí, acho que eu li do escritor angolano, né, comentando que ele nunca tinha visto junto as palavras liberdade, verdade e hemorroida. Né? É uma coisa que não existe, e não existe. Né? É uma coisa que nem bula de remédio, nem nada, entendeu? Então, é uma coisa assim inacreditável. E quanto ao conteúdo, eu também não preciso falar largamente, mas você veja, as declarações do ministro do Meio Ambiente, por exemplo, vamos aproveitar o coronavírus para passar uma boiada. Não usou a palavra coronavírus, mas era o que ele estava falando. Vamos aproveitar a pandemia para passar uma boiada. É quase literal, porque é mesmo para os bois entrarem na terra dos índios, os bois entrarem. Gente, isso tem uma repercussão internacional horrível para o Brasil. Horrível. Não é? Porque, veja bem, algumas dessas questões são questões complexas com as quais o Brasil sempre teve que lidar. Porque mesmo nos melhores momentos brasileiros, momentos democráticos, sempre houve críticas e acusações, aliás, fundadas. Não é à toa que nós sempre tivemos preocupação aqui. O governo Lula, acho que melhorou muito, e o governo Dilma também. Eu não gosto muito da palavra imagem, mas, enfim, melhorou muito a percepção que se tinha do Brasil em matéria de política de clima, de meio ambiente. Como eu disse, em questões indígenas, já de longe, já o governo Collor começou a tomar providências que foram mantidas, levadas adiante, etc. Gente, hoje em dia é um desastre absoluto. Então, e é um desastre que faz com que o Brasil não só seja visto como um pária, que o Brasil não é convidado. Por exemplo, houve uma reunião, o Macron chama para uma reunião sobre a Amazônia, né, dos quais, sei lá, mais de 2/3, 3/4 quase estão no Brasil. E não convida o Brasil, porque não pode convidar. Entendeu? Não pode convidar porque ele é o que estraga, qualquer festa. E, no caso, hoje em dia, não é festa, nós estamos vivendo um momento muito ruim, muito triste. Então, o Brasil não só é um pária, não é chamado, porque o Brasil não age de acordo com os princípios da civilização, né? Aqueles princípios que nós já aceitamos. Não só não faz isso, mas ele é uma ameaça. Na realidade, hoje em dia, o mundo vê 2 grandes ameaças. Uma são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em convulsão. Agora, eu até tenho dito uma frase que agora eu já não posso dizer, que no meio dessa crise do coronavírus, o Brasil era o único país que estava tendo uma crise política. Os Estados Unidos, hoje,
eu não sei se chegará, bom, certamente será uma crise política, mas não sei se chegará a ser institucional, mas é uma crise social fortíssima, como eu nunca tinha visto. Isso é uma coisa que não... Eu estou aqui falando de outros assuntos, mas eu acho que tem a ver e as pessoas têm que saber isso. Hoje, por exemplo, não sei se era hoje ou ontem, sei lá, porque eu vi hoje uma manchete do Washington Post. Eu morei nos Estados Unidos 2 vezes, como jovem secretário na OEA e depois como embaixador na ONU. Nunca. Uma manchete que fala assim: Estados Unidos, o país no precipício. No precipício. Nunca tinha ouvido essa palavra, não, no abismo. Nunca tinha ouvido essa palavra, nunca tinha visto. Pode ser que tenha passado, não sei. Mas olha, eu estive lá na época da Guerra do Vietnã, muitos protestos negros, afrodescendentes, enfim, tudo isso. A queda até do Nixon, depois estive no período mais recente, quando também houve tentativa de impeachment com Clinton. Eu nunca vi essa expressão numa manchete do jornal norte-americano. Bom, agora, o que eu ia comentar é o seguinte: isso é uma coisa nova. Então, não sei o que vai acontecer. Talvez venha desses protestos, venha uma coisa realmente positiva e haja uma mudança importante, porque os Estados Unidos são importantes, a gente não pode ignorar. Não é? A gente fala, não, o império e tal. Não é império, mas eles estão lá, são um grande país. Qualquer governo que tenha, eles sempre terão uma grande influência e a gente precisa contar com... Não é algo que você possa ignorar de maneira alguma. Não há, inclusive, como substituir um país por outro. Nós podemos procurar um mundo, como eu sempre tenho dito, mais multipolar, em que haja mais equilíbrio de forças, etc. Mas os Estados Unidos continuarão assim. E em muitos aspectos, os Estados Unidos, em coisas até internas, até foram, digamos, muitas coisas. Um exemplo, por exemplo, questões de gênero, racial um pouquinho menos, mas mesmo racial, apesar dos imensos problemas que persistem, tiveram 2 chanceleres negros, né? Uma mulher. Isso é uma coisa que no Brasil não aconteceu e está meio longe de acontecer, me parece. Não sei, espero que não. Mas, enfim, então teve o presidente negro, né? Nós ganhamos dele ter uma presidenta mulher, mas teve um presidente negro. Então, eles têm também lados positivos que a gente não pode ignorar, e o povo lá também tem sempre coisas positivas. Agora, é o sistema capitalista, o capitalismo financeiro que domina tudo e tal, etc. Mas, então, os Estados Unidos são uma ameaça pelas atitudes egoístas. Na medida em que os Estados Unidos agem como tem agido, inclusive oficialmente ou apoiado, da maneira que for, para, digamos, praticamente piratear equipamentos que viriam para o Brasil, isso é uma coisa incrível, né? É o America First levado ao extremo. Na medida em que ele cria bloqueios para Venezuela e Cuba, em plena pandemia, contrariando, inclusive... As sanções já são ilegais, para começo de conversa, mas contrariando, inclusive, o apelo do secretário-geral da ONU, o apelo do Papa em relação à suspensão de todas essas questões enquanto durar o coronavírus. Então, é uma tragédia. Mas o Brasil passa a ser uma ameaça de outra maneira. Até o Trump estava vendo o Brasil como uma ameaça, né? Eu não sei, a gente hoje em dia é tudo assim muito... Quer dizer, a gente sabe que ele proibiu a viagem de brasileiros e de pessoas que estiveram no Brasil, né? Agora, além disso, eu li uma coisa muito curiosa, uma crítica do Trump ao G7, que é um grande grupo de interesse econômico. Tinha o G8 que tinha a Rússia, mas o G7 é mais econômico, mais sobre temas econômicos, e eu ouvindo dizer que ele quer convocar uma reunião de 11 países, sem o Brasil. Isso é uma coisa que... Trump, o amiguinho, o amigão, sei lá. Agora, isso é uma coisa impensável. Quando você falou do G20, claro que o G20 é resultado de muita coisa, de nossas ações internacionais, na Organização Mundial do Comércio, da liderança do presidente Lula, dos BRICS, etc. e tal. O Bush, quando ele sugeriu a reunião, foi a primeira reunião de nível de chefes de governo do G20, uma das primeiras pessoas que ligou, não vou dizer que tenha sido a primeira, porque eu não sei também, não vou dizer isso, mas pelo tom você sabe que ele estava ainda no processo de consulta. Uma das primeiras pessoas que ele ligou foi o Lula, para fazer o G20. Né? E com o Brasil entrou a México e a Argentina, porque tinha que ter um equilíbrio regional e tal. Veja bem, que diferença. Hoje, comenta-se, eu vi isso num tweet, mas um tweet norte-americano lá, não era uma coisa que era contra o Brasil nem nada. Essa ideia de que ele quer convocar um G11, quer incluir a Austrália, não sei que mais países inclui. Austrália, Índia, Rússia, Austrália, China, Índia, Rússia e China, né? China, Austrália, Rússia, China, tem mais um. Não Índia. Sei, mas enfim, Índia, pois é. Veja você, é possível isso? E o Brasil, que está aqui,
né, vivendo, me perdoa a expressão, mas pendurado no... Enfim, não vou dizer. É uma coisa tremenda e horrível. Então, só para terminar esse comentário, quer dizer, eu diria que, além de pária, o Brasil é visto como uma ameaça, né? Já estava sendo visto como uma ameaça na questão do clima, né? Porque o que você faz aqui tem afeta os outros países. E o Brasil tem usado e abusado de uma falsa noção de soberania, né? Claro que todos nós defendemos a soberania. Aliás, poucos governos defenderam com tanto ardor a soberania brasileira quanto os governos Lula e Dilma. Eu falo Dilma porque eu posso falar pela defesa, mas Lula, pela política externa, eu posso falar claramente, não aceitando imposições em ALCA, não aceitando imposições em outras organizações. Enfim, mas, ao mesmo tempo, ciente que o país vive no mundo e que as coisas que acontecem aqui influem no mundo, da mesma maneira que as coisas do mundo influem aqui, e que, portanto, você tem que respeitar as normas internacionais às quais você aderiu livremente, né? Então, é só isso. Então, quer dizer, o Brasil não só é pária, mas ameaça. Ameaça para os grandes, lá vai ser muito tempo, às vezes vão olhar com muita desconfiança convidar alguém do Brasil para alguma coisa, que seja presencial. E também virtual pelo lado político. E aqui na região, outro dia, Índio, eu vi isso, não aprofundei, não sei como é que foi que aconteceu, mas eu vi o presidente da Colômbia, ninguém pode dizer que é de esquerda, convidando o Piñera, o Chile, e o presidente, o Lacalle Pou, do Uruguai, para uma reunião sobre cooperação no coronavírus. Por que não convidou o Bolsonaro? Porque não dá. Polui qualquer reunião. Então, contamina, vamos dizer assim, a presença já contamina. Então, e são governos de direita, não sei se foi o Alberto Fernandes que convocou, né, ou foi até o mexicano, que não tem nada de extrema esquerda, são governos democráticos, perfeitamente, mas, enfim, aqui na mitologia nacional, são vistos como... Enfim, é isso. Não, muito bem, ministro. Acho que está muito claro aí a caracterização que o senhor faz da política externa e do próprio governo. Quer dizer, a política externa também é uma continuação da política interna e o risco que o Bolsonaro causa hoje com milhares de mortes, né? Acho que uma das coisas que cabe comentar daquela reunião ministerial, ministro, é que se faz uma reunião de todo o governo em plena pandemia e não se fala nada da pandemia, né? Quando se falou foi do ministro das Relações do Meio Ambiente. Vamos aproveitar para passar o rodo, vamos botar a bomba. E o das Relações Exteriores, que falou do comunavírus. Claro, comunavírus, como um absurdo, né? Ou o ministro da Educação sobre os povos indígenas, aí enfim. Agora, ministro, o senhor falava aí, passou rapidamente, o Trump reforçou o bloqueio econômico e a guerra econômica, em particular contra Cuba e Venezuela. Claro que tem essa situação com o Irã, enfim, com outros países, mas estamos falando aqui da nossa América Latina e Caribe, né? Enfim, de Cuba é um reforço muito forte por usar, desde os anos 60, né? Não se usa lá a cláusula Burton, né? Agora, aqui, recentemente, o final do mês passado, o governo Bolsonaro expulsou o corpo diplomático da Embaixada da Venezuela no Brasil, desrespeitando o direito internacional, desrespeitando a Convenção de Viena, enfim, e coloca a situação do país. Primeiro, já expõe muito os brasileiros que vivem na Venezuela. Nós temos brasileiros que vivem na Venezuela e que lá não tem nenhuma representação, né? Não, além do próprio governo venezuelano. Queria que o senhor comentasse essa agressão, que é uma agressão ao povo da Venezuela, a autodeterminação do povo venezuelano, mas é uma agressão a todos, né? Uma agressão ao direito internacional, uma agressão à Convenção de Viena, enfim, o que demonstra muito a natureza desse governo, que nos parece que toma esse tipo de medidas, seja para agradar o Trump, né? Ou seja para, enfim, animar, né? Um animador de auditório de uma parcela da população, infelizmente, que está, enfim, sei lá como é que a gente pode falar, ou pensa como governo, né? A extrema-direita brasileira, né? Queria que o senhor comentasse esse fato aí a situação do corpo diplomático da Venezuela
no Brasil nesse momento. Ô, Índio, deixa eu te falar o seguinte, é tudo gravíssimo, né? Então é difícil até saber por onde começar, porque é tudo grave nesse episódio. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, isso também não é um episódio casual. Isso não é um impulso, assim, deu a louca nele. É louco, mas é uma loucura com método, como já se falou muitas vezes. Por que que eu acho isso? Porque é um contexto amplo. Qual é o contexto amplo? Primeiro, a ideia que o Trump tem dito, e as pessoas têm repetido, de que era preciso, muitas vezes repetido, depois ele recuou, depois voltou a falar que todos os meios necessários podem ser usados para derrubar o Maduro. Mas, mais especificamente, em tempo recente, você tem 3 fatores. Primeiro, o indiciamento do Maduro como narcotraficante. É uma coisa totalmente absurda, né? Porque você pode... O que você quiser achar do Maduro, mas ele não é burro, a ponto de se meter numa coisa que, obviamente... Então, o narcotraficante. Por que é narcotraficante? Porque é uma coisa que, do ponto de vista interno norte-americano, isso tem muito apelo para uma eventual intervenção. Então, primeiro classifica como narcotraficante e oferece uma recompensa de 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Nem todos os Billy the Kids e todos os bandidos da história do faroeste junto ajustados pela inflação poderiam chegar a essa quantidade. 15 milhões de dólares. E não foi só para ele, não, porque os outros, de Oswaldo Cabello e outros, enfim, 15 milhões de dólares, um pouco menos, mas ele é 15 milhões. Primeiro isso. Segundo, o Pompeu, de alguma maneira, descarta o Guaidó. Descarta o Guaidó porque diz, não, a gente tem que ter uma outra... que, aliás, o Guaidó não é nada, mas enfim, mas descarta o Guaidó, não, tem que ter uma eleição que nem o Guaidó, nem o Maduro participe. Gente, o que é isso? Guaidó, qual é? Mas tudo bem, então até descarta. Então, com o que ele está contando? Ele está contando com alguma traição, alguma pessoa tentada pelos 15 milhões de dólares, né, sobretudo no segmento militar. E em terceiro lugar, tudo isso falando só dos Estados Unidos. Não, são 4 coisas. Não, essa do Guaidó, ele diz isso, é o plano dele, vale a eleição. E a terceira coisa é o desdobramento, palavra técnica meio feia, mas é meio comprida, né? E a técnica militar, o desdobramento de uma parte importante, desdobramento naval nas costas do Caribe, chegando até perto da Venezuela, que até hoje inspira temores com esses navios iranianos, por exemplo, que estavam levando gasolina para a Venezuela. Mas, enfim, então, você tem esse conjunto de coisas, e quando há o desdobramento naval, o chefe do Estado-Maior Conjunto norte-americano diz que é a maior operação militar contra narcotráfico que já havia sido feita. Veja bem, já tinha havido com Noriega, no Panamá, que havia derrubado. Então, tudo isso é preocupante. Bom, tem esse quadro geral. A minha sensação é o seguinte, agora eu volto aqui ao Brasil. Volto ao Brasil. A expulsão é muito grave, eu fico muito feliz que tenha havido essa ação do Pimenta e que tenha sido sustada pelo Supremo, né? Isso é muito importante. Mas vamos voltar. Por quê? Porque isso é uma violação dos princípios básicos da diplomacia, né? Claro que os países podem, em certas circunstâncias, declarar alguém de persona não grata, mas não é assim também. Não é todos os diplomatas venezuelanos aqui, com famílias, com tudo, isso é uma coisa que contraria. Aliás, a própria Convenção de Viena fala que quando você declara uma persona não grata, você tem que dar condições para que ela saia com segurança, etc. e tal, no meio de uma pandemia, tudo uma loucura. E são, sobretudo, todos os diplomatas, né? Bem, mas eu quero reportar, digamos, ao fato que é o que você mencionou, que é, no fundo, o que desencadeia o segundo, e que é o que, a meu ver, digamos assim, tem uma gravidade mais visível do ponto de vista do nosso interesse, que é a retirada dos diplomatas brasileiros da Venezuela, também de todos. Eu não conheço, olha, eu tenho, se eu contar o tempo que eu fiquei, também como ministro e tal, eu tenho praticamente 50 anos que eu vivi na diplomacia. Hoje em dia mais, se eu contar o tempo de aposentado, mas enfim, 50 anos, entrei para o Itamaraty em 63, quer dizer, fiz exame para o Rio Branco em 62, 63, daqui a pouco está fazendo 60 anos. Mas, enfim, nunca vi nenhum país, pode ter ocorrido e eu não ter percebido, não estou dizendo que não, mas nunca vi em nenhum país ter retirado todos os seus diplomatas de outro país. Isso não ocorre, por várias razões, entre elas essa que você mencionou. Primeiro que é bom manter o diálogo.
manter um canal. O canal lá, porque pode acontecer alguma coisa e você pode precisar. Por exemplo, a própria questão de refugiados venezuelanos em Roraima, que é uma questão real, ela motivou contatos entre os ministros da Defesa. Entre o ministro no Brasil, acho que era o Silvio Luna, o ministro até militar, né, na época, enfim, entre o ministro Silvio Luna e o ministro venezuelano. Porque você tem que ter contato para lidar com as situações. Né? Por exemplo, se você não quer ter o embaixador, deixa lá encarregado de negócios. Não estou dizendo que não deva ter, não, deveria ter, mas vamos dizer, se você não gosta do regime e tal, deixa lá o encarregado de negócio para o diálogo. E, sobretudo, deixa todos os que cuidam, os cônsules ou as pessoas encarregadas, para cuidar dos brasileiros. Gente, se você é um brasileiro, está lá e quiser um documento, brasileiro, uma brasileira, não tem a quem recorrer. Uma certidão de nascimento, né, um passaporte, não tem a quem recorrer. Se quiser ser repatriado, não tem a quem pedir. Vai depender dos próprios venezuelanos ajudarem. Gente, isso não existe. Isso não existe. Quando os países rompem relações, eu me lembro, por exemplo, que a Argentina rompeu relações com o Irã. Bom, na Guerra das Malvinas romperam relações com o Reino Unido. E também depois romperam relações com o Irã. Por acaso, nos dois casos, pediram ao Brasil para ficar encarregado dos interesses. É o que se faz. Quem é que está encarregado dos interesses brasileiros lá? Ninguém. Estados Unidos, quando romperam com Cuba, usaram a missão da Suíça, em Havana, para manter um contato, né, para poder resolver questões como essas que eu mencionei, que vão desde questões pessoais a outras questões políticas, para o cara dizer, poxa, sei lá, houve um incidente, vamos dizer, no Caribe, lá, aí uma mensagem, olha, não foi nada, não foi de propósito, foi por acaso e tal, para não ter uma guerra. Quando se retira todos os seus diplomatas, eu só conheço, eu posso estar errado. Veja bem, com todo o conhecimento diplomático, você sempre está se descobrindo coisas que às vezes você não sabia. Eu só conheço em caso de guerra. E guerra envolvendo os dois países diretamente. Porque mesmo quando é guerra entre terceiros, você toma providências para proteger os seus nacionais, etc. e tal, mas normalmente você não retira os diplomatas. Por exemplo, para citar uma coisa recente, quando eu era embaixador na ONU, e eu me lembro quando a OTAN estava bombardeando Belgrado por causa da questão do Kosovo e tal, o nosso embaixador, ele foi lá para um outro lugar, sei lá, para um subúrbio, para não ficar exposto na embaixada, mas não se retirou. Quer dizer, você só toma essa medida extrema quando você sabe que você vai invadir o país ou o país vai estar invadido. Eu não estou dizendo que estava pensando em invadir, porque eu acho que provavelmente até as nossas Forças Armadas não aceitariam essa aventura. Mas, na melhor das hipóteses, era para, digamos, assustar o governo venezuelano e dar a impressão que a gente poderia fazer isso também. E certamente isso foi um pedido do governo norte-americano. Talvez, não sei se eles pediram concretamente que fosse essa forma, mas falaram, olha, oi, vocês aí, façam alguma coisa aí que mostre para a Venezuela que o negócio é para valer. Porque... Então, voltando, é um quadro. Indiciamento do Maduro, com recompensa para a sua captura, ou informações que levem à sua captura, desdobramento naval, proposta do Pompeu, e aí as atitudes do Brasil. E se faltasse ainda uma cereja para o bolo, vamos dizer que é um bolo ao contrário, uma cereja envenenada, mas vamos dizer, faltasse ainda, houve a operação dos mercenários, que tinham lá, tem até assinatura do Guaidó, não sei se é verdadeira, também não tenho como conferir isso, mas admitida por um assessor político próximo ao Guaidó de que ele sabia. É impossível que o Guaidó não soubesse, gente, as pessoas que estavam envolvidas. E se o Guaidó sabia, os Estados Unidos sabiam. Os Estados Unidos sabiam, é evidente, o Guaidó foi convidado para estar lá no Estado da União. A gente tem que juntar as coisas, né? As coisas não estão isoladas, junta tudo. Né? E aí você... não vou construir PowerPoint, porque não é... Mas, enfim, você entende o que está se passando. É uma coisa inacreditável. É uma vergonha absoluta. Olha, eu estou dizendo o seguinte, esse debate que eu tive com os outros chanceleres sobre esse aspecto, eu ouvi até do meu antecessor, o Celso Laffer, nós tivemos várias diferenças em vários pontos, eu respeito ele como intelectual, acho que ele também me respeita e tal, apesar de nós termos diferença, mas ele mesmo disse, a agenda dos Estados Unidos na Venezuela não é a agenda do Brasil. Claro. Muito simples. O governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve o golpe, o governo Fernando Henrique não reconheceu o golpe, aí de 2002, né? E depois teve muito contato na transição para o governo Lula para a gente encaminhar uma solução lá, porque havia um problema também não havia um bloqueio internacional propriamente, mas havia
lá uma situação difícil com relação a PDVSA e ao abastecimento de Caracas, etc. Então é isso. Então, você desculpe, eu já tomei quase o tempo todo, mas é que os assuntos todos eles têm também uma relação com o quadro global. Não, a gente agradece aí, é muito importante compreender todos os meandros dessa questão, né? E aproveito também, ministro, a oportunidade de mandar um abraço e a nossa solidariedade ao corpo diplomático da Venezuela no Brasil, carregado de negócios, embaixador Irene, embaixador Fred, enfim, a nossa solidariedade, porque é inaceitável um conjunto de agressões dessa, reiteradas, né? Em nome do país, em nome de todo mundo, e nós não podemos nos calar diante de uma patifaria dessa. Desculpa até o termo, mas Não, e as pessoas que invadiram antes, embaixador. Claro. Tentando são comportamentos incompatíveis com a relação entre Estados. Veja bem, o que tem de diferença entre Estados Unidos e Rússia, né? Ou, digamos, entre Rússia e Israel em determinado momento, mas nunca um comportamento desse tipo, nunca você estimular bandos como esses bandos bolsonaristas, né? Que invadiram a embaixada, que agrediram, que agora vão à embaixada da China xingando o Xi Jinping. Gente, a China é o país que pode nos ajudar mais nesse contexto agora, com equipamento, com experiência, e que poderá nos ajudar mais a médio prazo, quando precisarmos de investimento estrangeiro, que vamos precisar, por mais que a gente queira fortalecer o Estado brasileiro, vai precisar. Então, gente, é uma coisa assim, inconcebível. Além de ser o maior mercado para o Brasil, enfim. Muito bem, ministro. Eu queria aqui, a gente não conseguiu acompanhar, mas eu queria ler algumas figuras que estão conosco aqui comentando, né? Agradecer ao Luiz Filho, ao Carlos Souza Cacá, Silene Medeiros, lá de Fortaleza, ao Júlio de Miranda, está dando aqui um parabéns, cumprimentando o ministro. Ele trabalha na USP, Universidade de São Paulo, meu xará. O Rafael fez aqui uma crítica sobre o Haiti, a Raquel Ribeiro, Santino Arruda, lembrando aí da pandemia, enfim, Drica Castro, fala do ruralista que o Bolsonaro colocou para cuidar do meio ambiente, o Santino lá de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, cumprimenta aqui, Daniel Guichard, excelente ministro Celso Amorim, o porta-voz da democracia, da civilidade, do multilateralismo, desculpa aqui, o professor de geografia aqui está me tropeçando, Pedro Ottoni, lembrando aqui, um gigante da diplomacia brasileira, Nayara Matos, saudade de ter o ministro Celso Amorim como ministro das Relações Exteriores e da Defesa. Sérgio Augusto Sobrinho, que é bancário aqui do Santander, falou aqui, perguntou do problema da Venezuela, o ministro já respondeu. A Fabiana Nascimento, falando da importância da cooperação entre a América Latina, Janete Silva, Drica Castro, Simone Ambrósio, Júlio de Miranda, Camila Ribeiro, Samer Siman, Cacá, Fátima Patu, Jomar Felipe, Marge lá do Mato Grosso, Artêmia, Cris Silva, Vânia Silva, vamos lá, Carolina Fraporte, Débora Rodrigues, a professora Débora, Carlos Souza, o Fartura, Valdinéia Oliveira, Jomar Felipe, Ribamar Passos, lembrando a importância do ministro aqui. Ministro, a gente já tomou aqui, a gente agradece muito, o senhor está com a gente aqui há 45 minutos, tempo precioso do senhor, para a gente é muito importante. O senhor falou que não queria dar uma aula, aqui foi mais que uma aula, é quase como uma conferência, e para a gente é muito importante, nós temos feito essas transmissões para ajudar também a quem acompanha as nossas redes a compreender melhor a realidade que a gente está vivendo, né? Eu queria aqui nas considerações finais, mas o senhor tem o tempo que o senhor julgar necessário aqui, o senhor assinou um artigo recentemente sobre, na pós-pandemia, o que seria, certamente, enfim, o senhor coloca que deve vir aí uma nova ordem mundial, né? Qual é esse cenário que nós teremos do ponto de vista das relações internacionais e o que vai imperar no mundo, né? A nossa percepção, quer dizer, a gente vem de uma situação no último período, né, marcada pelo controle do capital financeiro, pelo controle do rentismo, né, pelo poderio muito grande
dessas instituições, do mercado financeiro em particular, uma certa reorganização econômica, e alguns falam, ministro, de uma possível, assim, o que vem na pós-pandemia, né? Quer dizer, essa experiência de uma parcela considerável do mundo está em casa, em quarentena, enfim, acho que a gente experimentou coisas que não estavam no nosso script, né? Acho que uma das coisas aqui, não quero me alongar também, assim, a ideia da sociedade do consumo, nós tivemos um freio de arrumação que as pessoas parece que, para ser feliz, não precisa todo dia entrar numa loja para comprar, enfim. Mas alguns também creem que quase como, enfim, uma ideia uma coisa meio idealista de que nós vamos sair para um outro mundo, né? Quando nós vamos sair dessa pandemia em meio a um desemprego pesadíssimo, uma quebradeira das pequenas empresas, uma paralisia econômica, um governo aqui que, enquanto nos países centrais e mesmo os países latino-americanos, enfim, botaram o dinheiro na mão das pessoas, na mão dos trabalhadores, pagaram as pequenas empresas para garantir os seus funcionários, você manter os fluxos econômicos minimamente preservados, e aqui nós estamos diante de uma tragédia, né? Queria que o senhor comentasse qual é a expectativa do senhor, a percepção que o senhor tem sobre essa ordem mundial que pode surgir a partir da pandemia, no pós-pandemia, nessa reorganização de uma situação de crise muito parecida com o início do mais grave, até segundo alguns autores, do que da primeira metade do século XX, né? Queria que o senhor falasse para a gente, portanto, dessa possível e vindoura nova ordem mundial. Índio, quando a gente está falando de uma nova ordem mundial, a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você mencionou, por exemplo, todas coisas que se interrelacionam, mas que cada uma delas exigiria quase uma palestra, e eu não sou a pessoa competente para falar de várias delas, pelo menos. Talvez de nenhuma, mas de várias delas. Mas, por exemplo, digamos, eu acho que um fato certamente terá uma influência no mundo é que no novo, eu não sei exatamente o que vai acontecer, ninguém sabe exatamente, porque, veja bem, essa rebelião dos afrodescendentes agora nos Estados Unidos é uma coisa que eu sempre soube que era uma coisa potencialmente explosiva, mas não podia prever que ia acontecer agora, né? Que até enfim, as pessoas todas têm ficado espantadas, como ele disse, as manchetes dos jornais americanos hoje. Eu também morei sempre lá, então não sei, mas eu nunca vi. Então isso aí já é em si uma coisa que pode fazer grandes mudanças. Veja bem, foram as grandes manifestações do início dos anos 60, principalmente, que levaram aquela coisa do Johnson lá, que era o Grand Society, né, a grande sociedade. O Johnson, apesar de ter ter expandido a presença americana no Vietnã, do ponto de vista interno, ele teve políticas positivas em termos de direitos civis, etc. Bom, então eu não sei o que isso vai acontecer, o que isso vai levar lá nos Estados Unidos. É difícil. Eu acho que cada vez fica mais difícil o Trump ser reeleito, mas sei lá, também não sei, porque eu acho também que há um momento em que, digamos, a própria influência das fake news, a má influência que a internet pode... Tem coisas boas, senão nós não estaríamos aqui falando, né? Mas, enfim, a má influência que pode ser também do Cambridge Analytica talvez seja neutralizada por esses movimentos sociais muito fortes lá em outros países, como nós estamos vendo no Chile, inclusive antes da pandemia. E aqui no Brasil, eu também, a sensação que eu tenho é que não vai ficar... Isso aí, queiramos ou não, eu não estou nem pregando nada, não vai sair barato para a ordem estabelecida, porque a crise econômica vai ser muito forte e haverá aqueles que dizem, não, é só mais uma medidazinha aqui, mas muitos não, tem que mudar muito fortemente o sistema. Vai acabar o capitalismo e tal, eu acho que isso aí é uma coisa muito difícil de prever. Mas eu acho que vai haver uma tendência, sim, no mundo para, digamos, controlar ou moderar essa globalização desenfreada, em que, como você muito bem apontou, digamos, por um lado, há o grande interesse do capital, sobretudo do capital financeiro, mas não é só capital financeiro se mistura lá com interesse das, enfim, grandes empresas farmacêuticas, grandes outras empresas, etc. e tal. Mas se mistura isso com esse impulso do consumo, que é estimulado também para manter a economia dessa forma como você descreveu. Eu acho que, de fato, a gente vai ter que pensar mais seriamente. Eu acho que, digamos, isso eu faço até uma autocrítica, acho que os nossos governos não pensaram muito nisso.
né? Quando houve aquelas manifestações de 2013, e eu quero aqui fazer uma ressalva, porque eu posso não estar citando corretamente, mas eu me lembro, a ideia era essa. A própria presidenta Dilma, numa reunião ministerial da qual eu participei, estava lá o Gilberto Carvalho, que descreveu as situações, e todos os ministros, naturalmente, mais ou menos o resumo, como eu fiz para mim, eu não estou pondo palavras na boca da presidenta, mas o resumo para mim era o seguinte: olha, nós somos muito competentes para distribuir os bens privados, distribuir melhor os bens privados, mas não fomos suficientemente competentes para criar os bens públicos. Isso era, digamos assim, claro que depois de 2013 foi manipulado, isso não há dúvida, mas, enfim, alguma coisa havia que inicialmente parecia um movimento popular, né? Ou de uma parte, pelo menos. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar a visão. Eu acho que nós temos que concentrar mais nos bens públicos, na ação do Estado, né? Eu acho que isso é uma percepção que existe no mundo, né? Que a gente vê, por exemplo, um homem ultra neoliberal, embora nacionalista no mau sentido, que era o Boris Johnson, mas ultraconservador, melhor dizendo, a expressão, sair do tratamento National Health, que é o SUS deles, né? Só que eles, obviamente, têm mais tradição, mas ele sair de lá dizendo que o National Health, que é o sistema público de saúde, é a melhor coisa que o Reino Unido tem. Imagina, isso dito por um conservador. Todos nós sabemos que o National Health foi criado pelos trabalhistas depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial gerou muitas coisas, não vou entrar em todas, mas gerou também um grande impulso a favor do Estado do bem-estar social. Governos de direita e de esquerda, mais à direita, não de direita extremada, mas mais à direita, sei lá, governos tipo de Gaulle na França, ou alguns governos na Alemanha, ou governos, obviamente, com mais ênfase quando eles eram socialistas, como foi o Mitterrand, ou como foram os governos na Alemanha, né? Eles procuraram, digamos, equilibrar mais a sociedade, né? Eu acho que algo parecido vai acontecer depois do coronavírus. Haverá esse impulso. Agora, isso é, digamos assim, geral. Então, eu acho mais controle do capital, sobretudo do capital financeiro, menos ênfase no consumo, maior presença do Estado, mais atenção aos bens públicos, né? Tudo isso eu acho que a gente tem que ver. Como é que isso depois se especifica é outra questão. E, por outro lado, no plano global, influenciado também por isso, você tem uma mudança geopolítica de grande importância. Era algo que estava previsto que acontecesse, mas que foi acelerado e antecipado pela crise do coronavírus, que é a ultrapassagem dos Estados Unidos pela China como a maior potência mundial. Isso não pode deixar de ter reflexo. E, ao mesmo tempo, também, a China demonstrando ter, né, para usar um conceito de um norte-americano, que é o poder brando, soft power, a China está demonstrando ter um poder brando que os Estados Unidos não têm, ou não querem ter, pelo menos no governo. Pode ser que isso mude, se for eleito Biden, ou quem for que seja, não sei. Mas, no momento atual, veja bem, o Trump, quando ele fala e pratica de maneira até... Porque uma coisa é você dizer América first, Brasil em primeiro lugar, também digo Brasil em primeiro lugar, fora bola. Você é ministro do Brasil, você tem que cuidar do interesse brasileiro, presidente do Brasil. Mas você cuida de uma maneira solidária, você cuida de uma maneira que não agrida os outros, né? Você, claro que aqui e ali você diz assim, puxa, eu estava lembrando outro dia, a propósito até da... Desculpa fazer essa digressão, mas é interessante. O Brasil ganhou uma questão muito importante com os Estados Unidos na questão do algodão, aqui no nosso agronegócio, mas ganhou uma questão muito importante. E como os Estados Unidos foram condenados por todos os níveis, da OMC, e eles não queriam mudar totalmente a política deles, mudaram um pouquinho, quase nada, mas mudaram a política que foi condenada, eles resolveram dar uma compensação ao Brasil. A compensação foi transferir para o Brasil, para os produtores de algodão, uma parte, enfim, uma certa quantia baseada lá justamente nos subsídios que eles pagavam, enfim, sei lá. Isso foi bom aqui para os produtores brasileiros, adoraram isso. Mas o Brasil fez uma coisa interessantíssima, isso foi no governo Lula que aconteceu, interessantíssima, que nós estipulamos que uma parte dessa indenização ia para a cooperação técnica do Brasil com países africanos produtores de algodão também. Isso nós estipulamos livremente, isso pedimos que fosse dessa maneira, e foi, né? Porque eles também sofriam muito com as práticas norte-americanas. Então, como é que a gente vai lidar com esse problema da cooperação internacional? Eu vejo, por exemplo, como uma coisa muito positiva, né? A União Europeia, as últimas coisas na União Europeia, uma coisa de maior integração. Pela primeira vez, a Alemanha está mudando um pouquinho, reconhecendo que é preciso ter uma política fiscal que não diga respeito só à Alemanha, mas que diga respeito ao conjunto da Europa. Não sei ainda o que vai ser, mas todo mundo
assinalou como histórica a declaração de 4 dias atrás. Então, eu acho positivo. Acho positivo também que eles coloquem milhões, bilhões para a produção de vacina. Agora, como é que isso vai ser distribuído? Como é que essas vacinas virão para países em desenvolvimento, para países pobres da África? São questões que dependem da cooperação internacional. Então, aí, só para, digamos, concluir, para, digamos, parecer que a ordem internacional é uma coisa que está lá fora, que nós não estamos participando, é o seguinte: o Brasil e a América Latina, em geral, mas o Brasil, como é o país maior, tem muito peso, queira ou não. A gente chegou a dizer, o Brasil não quer ser líder. Não é líder, queira ou não. Outro dia eu estava participando de uma reunião, 2 vezes, que eu participei agora com o pessoal de política externa chilena e argentina, né? E eles, no fundo, talvez, não sei, nem me lembro se eles usaram a palavra liderança, mas assim, o Brasil tem que nos levar, tem que nos ajudar, porque o Brasil é muito difícil ter uma política independente se o Brasil não tem, né? Porque o Brasil é metade aqui da América do Sul, enfim, não vou continuar. Então, eu acho que nós precisamos ter uma participação na construção da nova ordem internacional. Claro que nós não temos o peso econômico da União Europeia, mas nós temos muito território, muita população, temos um peso econômico considerável. A África está muito unida, quando eles têm as brigas lá deles internas, mas eles estão muito unidos quando se trata de discussões internacionais, como aconteceu recente sobre a questão justamente da Organização Mundial de Saúde. Então, eu acho que nós temos que criar essas coisas para nós participarmos dessa discussão de um mundo multipolar. Porque não nos interessa nem que uma unipolaridade fosse substituída por outra, quer dizer, que os Estados Unidos fossem substituídos pela China, não serão, porque os Estados Unidos continuarão a ter muito peso, e a Rússia também, e a União Europeia. Mas também não nos interessa que haja uma nova Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia. Então, nós queremos participar dessa multipolaridade, ajudar nessa multipolaridade. E, para isso, temos que ter contato com outros grandes blocos, outros grupos, e, para isso, nós precisamos da América Latina. Então, a integração da América Latina é importante, até para, digamos, a indústria farmacêutica, para a gente crescer, as indústrias de ponta precisam de um mercado mais amplo, e o Brasil pode liderar nesse ponto. Então, resumindo, o novo mundo será, na minha opinião, mais multipolar, em que a cooperação internacional tenderá a ser acentuada, e a América Latina terá, e o Brasil e a América Latina terão que participar desse mundo dessa forma. Agora, não há nada dado, não virá nada de graça, porque a história, ela cria situações novas, mas nada é pré-determinado. Em cada momento, isso dependerá das atitudes humanas, da disposição de luta. Eu achei muito importante, com todos os riscos que tem, espero que as pessoas estejam se protegendo, e começou a haver manifestações de rua aqui, como está havendo lá nos Estados Unidos. Com todos os riscos, tem que se proteger, mas também não pode deixar que as ruas sejam ocupadas por essa minoria enlouquecida que atualmente parece querer governar o Brasil, em grande medida está governando o Brasil. Muito bem, ministro, agradeço muito. Eu fui ontem à Paulista, botei máscara, boné, com aquela viseira, assim, estava absolutamente paramentado. Sim, estava bastante, mas fui lá e verifiquei, enfim, pessoalmente. Claro, uma das questões é como é que a gente consegue garantir um distanciamento, que ainda ali a garotada muito afoita, né? Mas, como o senhor, achei importante, houve momentos ali tensos com a turma do Bolsonaro, mas acho que também nós precisamos discutir, né, porque nós estamos muito expostos, né? Agora, de fato, uma questão importante nesse momento é o reforço da quarentena, né, o reforço das pessoas ficarem em casa, para a gente não expor mais o nosso país, né? Queria agradecer muito, ministro. Queria agradecer eu muito. Casa, não saí de casa 2 meses e meio. Quero agradecer muito essa conversa com o ministro, foi muito importante para a gente aqui, querendo nos colocar à disposição mais uma vez. O ministro participou conosco no seminário internacional o ano passado, tivemos aí representações de vários países da América Latina e da Europa, e a gente tem, em diversos momentos, bebido aí na fonte do conhecimento e da atuação tão importante do ministro, em particular nas relações exteriores. Então, agradeço mais uma vez, ministro, a gente coloca aqui a inteira disposição, lembrando para as pessoas curtirem, comentarem e, mais do que isso, compartilhar para que essas reflexões do ministro Celso Amorim cheguem para mais gente, ok? Obrigado, ministro. Muito obrigado, um grande abraço aí. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado e nos vemos na próxima sexta-feira, e a gente vai conversar aqui com o economista Eduardo Moreira, que tem feito um bom debate aí pelo país sobre os aspectos da economia brasileira, em particular no momento de pandemia.
Obrigado, ministro, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Compartilhe essas reflexões. Uma boa semana, vamos à luta, resistir, fique em casa, mas vamos aumentar a pressão, ainda que à distância, de forma virtual, para que a gente tenha uma quarentena estendida e respeito à vida das pessoas, e mais do que isso, para que todo mundo possa ter renda e todos os recursos necessários para permanecerem em suas casas. Bom dia, uma boa semana. Muito obrigado ao ministro Celso Amorim. Obrigado a vocês.